Caros alunos, vamos dar continuidade à disciplina Segurança e Gestão do Trabalho, com o segundo encontro, onde nós temos como conteúdo programático Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, SG, SST e o PDCA, treinamento, controle e avaliação de conformidade e comunicação e legalidade. Iremos observar que o nosso sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho, OHS-AS 18.000-2007, tem os seguintes pré-requisitos. Os requisitos gerais, política de SST, planejamento, implementação e operação, verificação, análise crítica pela direção. O desenvolvimento desse meu sistema é baseado no ciclo PDCA, onde P é planejar, D é fazer, C verificar, A agir, onde nesse meu planejamento ele vai estabelecer as metas e determinar os métodos, sendo que as metas devem ser quantificadas, sempre que possível. D, fazer que tenha capacitação e treinamento e execução. C, o ato executado. O A, agir para saber se o padrão é aceito e a ação corretiva se houver necessidade, até para que nós consigamos ter a melhoria contínua. Os nossos pré-requisitos gerais é baseado, na melhoria contínua, onde eu tenho comprometimento e política, temos o planejamento, implementação e operação, verificação e ação corretiva e análise crítica. Se você olhar, tem lá no meio exatamente PDCA, que nós já vimos, onde ele tenta, o objetivo maior é a questão da melhoria contínua, sendo que esse processo tem a necessidade da participação do trabalhador, empregador e governo, a parceria tripartite. Sem esses elementos, o sistema não teria êxito. Nós, como técnicos de segurança, temos que saber que, para nós trabalharmos com eficiência e eficácia no sistema, nós temos que ter a parcela do governo, o empregador e empresários. Os nossos requisitos gerais são: a organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e continuamente melhorar um sistema de gestão de SST em conformidade com os requisitos das normas OHSAS 18.001 e determinar como ela irá atender a esses requisitos. A organização deve definir e documentar o escopo do seu sistema de gestão de SS. Esse nosso modelo, conceitualmente, ele é baseado exatamente nessas etapas, onde nós iremos ver com profundidade cada item, cada requisito, e cada requisito tem o seu sub-requisito. Nós temos política SST, planejamento, implementação e operação, verificação e controle, análise crítica pela direção para uma melhoria contínua. O nosso primeiro requisito chama-se política de SST, onde a alta administração deve definir a política de SST da organização e assegurar que, dentro do escopo definido do seu sistema da gestão de SST, a política seja apropriada à natureza, escala e risco da organização para SST. Inclua o comprometimento com a prevenção de danos à saúde e doença e com a melhoria contínua do sistema de gestão de saúde, segurança e seu desempenho. Inclua um comprometimento de atender os requisitos legais, aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização que se relacione a perigo de ISS. Ela também tem que se preocupar com fornecer uma estrutura para estabelecimento e revisão dos objetivos de ISS, seja documentada, implementada e mantida. Nós sabemos que, nesse caso, todos os processos, todas as definições que nós tivermos que fazer, nós temos que sempre documentá-las e guardá-las por algum tempo. Além disso, seja comunicado a todos que trabalhem sob o controle da organização com a intenção de que eles sejam conscientes das suas obrigações individuais, esteja disponível para as partes interessadas e sejam
revisada periodicamente para garantir que permaneça relevante e apropriada a organização. Nós acabamos de ver um requisito que se chama política de segurança e saúde do trabalhador. Um outro requisito, se você vai observar, depois da política vem o planejamento, onde nesse planejamento nós temos 3 requisitos. O primeiro requisito é a identificação de perigo e avaliação de risco e determinação de controle, os requisitos legais e os objetivos e programas. Vamos iniciar exatamente vendo o primeiro requisito, que se chama iniciação de perigos e avaliação de riscos e determinação de controle, onde a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para continuamente identificar perigos, avaliar riscos e determinar os controles necessários. A organização, para isso, deve ter uma metodologia para identificação dos perigos e avaliação dos riscos. Para a gestão de mudança, a organização deve identificar os perigos para segurança e saúde do trabalhador, SST, e os riscos associados com a mudança do sistema de gestão de segurança e saúde do trabalhador, ou nas atividades da empresa antes de introduzir tais mudanças. A organização deve garantir que os resultados dessa avaliação são considerados para a determinação de controles. Quando controles são determinados ou mudança nos controles existentes, são consideradas na seguinte hierarquia: eliminação, substituição, controle de engenharia, avisos ou controles administrativos e equipamento de proteção. Onde a gente pode observar que os 3 primeiros estão baseados na questão coletiva. Quando eu elimino determinado perigo, determinado risco, ou eu substituo aquela máquina por uma outra, se eu faço um determinado controle de engenharia, tipo, eu tenho um local em que tem risco de ruído. Então, eu posso muito bem fazer um tratamento acústico. Isso é nada mais, nada menos do que o quê? Um controle de engenharia. Então, isso eu não estou resolvendo uma questão individual, eu estou resolvendo uma questão coletiva. Daí que a gente coloca essa ordem hierárquica. Se vocês observarem bem, nós, como técnicos, a última medida que nós temos que adotar é equipamento de proteção individual. Onde, em cima dessa minha identificação, desses meus perigos, os resultados da identificação dos perigos, da análise e da determinação dos controles devem ser documentados e atualizados. O que significa essa questão de atualização? Se de repente eu mudo um determinado equipamento, então eu já tenho que voltar lá e identificar se diminuiu ou não, se eu eliminei ou não eliminei esse risco. Bom, um outro subrequisito do requisito planejamento chama-se requisitos legais, onde a organização deve estabelecer e implementar procedimento para identificação e ter acesso a requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela organização relacionados a seus perigos para saúde e segurança do trabalhador. Em qualquer atividade oficial, devemos sempre atender à legislação vigente para a atividade. Para a SST não é diferente. Por isso, a organização deve atuar em relação às leis. A organização deve adotar, implementar e manter todos os procedimentos que permitam alinhar a organização dentro dos requisitos legais aplicáveis ao negócio. A organização deve certificar-se de que as diretrizes adotadas para o sistema de gestão de segurança e saúde do trabalhador estejam dentro das especificações da sua atividade, como também os programas de não obrigatoriedade ao sistema de saúde do trabalhador. Devem ser considerados e implantados dentro dos padrões estabelecidos para a atividade. A organização deve ter todos os procedimentos documentados e atualizados para evitar problemas, como, por exemplo, os relacionados à fiscalização. A partir do momento em que eu atualizo qualquer perigo, quando de repente a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego chegar lá e os meus documentos estão atualizados, eu não terei problema nenhum com a fiscalização. Eu, como técnico de administração, como fazendo parte da alta administração. A minha organização também deve manter um sistema de comunicação transparente
e de fácil compreensão para todos os trabalhadores e outras partes diretamente interessadas. O último subrequisito que nós vamos trabalhar na questão de planejamento são os objetivos. Os objetivos devem ser mensuráveis, quando possível, e coerente com a política de SST, incluindo os comprometimentos com a prevenção de danos e doença ao trabalhador, com atendimento aos requisitos gerais e aos requisitos subscritos pela organização e com a melhoria. Essa organização deve manter e implementar objetivos para a SST documentados nas funções e níveis relevantes da organização. Os objetivos eu tenho que estabelecer observando os requisitos legais. Certo? Bom, uma outra parte é a questão dos meus programas, onde os meus programas devem incluir atribuição de responsabilidade para atingir os objetivos em cada função e nível pertinente da organização, os meios e prazo no qual estes devem ser atingidos. Quando implantados um sistema de gestão SST, devemos identificar todas a questão das legislações, para garantir que todos os requisitos estão sendo cumpridos pela organização. Porém, após a implantação, se não tiver sido implantado um procedimento para identificar novas legislações e alterações, as legislações existentes da organização poderá não cumprir esse requisito pela falta de conhecimento, o que, em termos de legislação, não é aceitável. Um outro requisito que nós iremos ver é a questão da implementação e operação, onde nós temos os seguintes sub-requisitos: recursos, papéis, responsabilidades e autoridades, competência, treinamento e conscientização, comunicação, participação e orientação, documentação, controle de documento, controle operacional e preparação e atendimento à emergência. Onde o primeiro subrequisito é recursos, papéis, responsabilidades e autoridades, onde temos que a administração deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão de SST. Esse recurso deve incluir recursos humanos e habilidades especializadas, infraestrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros. Os recursos financeiros necessários à implantação desse sistema são elevados. Daí, limitam a decisão da direção em relação à implantação dessa norma. Funções, responsabilidade e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas, visando facilitar uma gestão ambiental eficaz. É boa prática complementar as descrições de cargos com a responsabilidade SST para apenas um documento seja utilizado. É interessante nós definirmos um único documento para isso, porque senão, de repente, a gente não sabe nem a quem recorrer. Um outro subrequisito de implementação, operação, chama-se competência, treinamento e conscientização, onde a administração deve identificar as necessidades de treinamento associados com risco de SS e deve prover treinamento ou tomar outras ações para atender a essas necessidades. Deve também avaliar a efetividade dos treinamentos realizados ou das ações tomadas e reter os requisitos associados, procedimentos de treinamento, deve levar em conta os diversos níveis de responsabilidade, habilidade, domínio do idioma e risco. Assim, todos os trabalhadores devem ter assegurado pela organização treinamento básico e capacitação para conhecer claramente o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalhador da organização, atuar dentro das prerrogativas do PDCA. Ele deve também saber técnica de análise, controle e prevenção de risco, bem como o desenvolvimento de competências pessoais como interpretação, avaliação, saber como proceder, saber como fazer, saber como tratar as informações, perfil de liderança e relações interpessoais. Isso é o grande motivo de vocês estarem fazendo esse curso. Vocês estão passando para um treinamento, inclusive de mudar a postura de vocês,
de mudar a cultura de vocês. Então, faz parte, tanto que quando vocês estiverem no local de trabalho, é bom lembrar sempre que vocês têm que fazer esse treinamento. Não só vocês, mas como vocês também têm que passar para os seus colaboradores. Além desse requisito da questão do treinamento, a organização, para ter um sistema de gestão de segurança do trabalho competente, deve promover aos trabalhadores treinamentos específicos, que foi um assunto que vocês já até viram na aula de construção civil. Para cada etapa eu tenho que ser treinado, vendo os riscos, meus colaboradores devem ver os riscos, então eu tenho que treinar para eles também. Então, nesse caso específico, eu também tenho que treinar o quê? Métodos e procedimento para os processos, postura proativa para situações de emergência, domínio sobre documentação específica, capacidade de análise e interpretação de dados e fatos, capacitação para avaliação da eficácia dos processos de treinamento. Essa é a implementação de operação, o subrequisito, competência, treinamento e conscientização. Nós iremos ver um outro subitem, que é comunicação, participação e orientação, onde ela deve estabelecer, implementar e manter procedimento para participação de seus funcionários, para envolvimento da identificação de perigos, avaliação, risco e determinação de controles, envolvimento apropriado na investigação de acidente, envolvimento no desenvolvimento e revisão de política e objetiva de SST, orientação onde houver chance que a saúde e segurança do trabalhador seja afetada e representação em questões de SST, bem como eu tenho que comunicar orientações para contratados onde houver chance de que ele seja afetado em relação à sua SST. Para isso, faz-se necessário implementar um eficiente sistema de comunicação que envolve os seguintes pontos: permitir e facilitar a comunicação interna e externa para todos os níveis e funções de forma clara e objetiva, manter relações adequadas com contratados e visitantes no ambiente de organização, deve ter respostas rápidas e documentadas sobre informações às partes interessadas, sejam elas internas ou externas, incentivar e promover a colaboração na investigação de acidentes e incidentes. Um outro sub-requisito chama-se documentação. Deve incluir a políticas e objetivos de SST, inclusive quando nós estamos trabalhando na questão de política, nós temos que tem que ser documentado, descrição do escopo do sistema de gestão SS, descrição dos principais elementos do sistema de gestão SS, com interação e eficiência dos documentos associados, documentos requeridos pela OHSAS, documentos determinados pela organização como sendo necessário para assegurar planejamento, operação e controle eficaz dos processos que estejam associados com o gerenciamento dos seus riscos de SS. Essa documentação deve ser proporcional ao nível de complexidade da organização. Eu tenho que fazer de tal forma que os meus colaboradores, as minhas terceiras partes, consigam entender o que eu tenho que falar. Bom, um outro subitem da implementação e operação chama-se controle de documentos. Os documentos requeridos pelo sistema de gestão de SST e pela OHSAS 18.000 devem ser controlados. Os registros são um tipo especial de documento e deve ser controlado de acordo com os requisitos estabelecidos. Portanto, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento para aprovar documentos quanto à sua adequação antes do uso, analisar e atualizar conforme necessário e reaprovar documentos. Assegurar que as alterações e a situação atual da revisão de documentos sejam identificados. Assegurar que as versões relevantes de documento aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de uso. Assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis. Assegurar que os documentos de origem externa requeridos pela organização como sendo necessários ao planejamento e operação do sistema de gestão de SS seja identificado e que a sua distribuição seja controlada. E prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar a identificação adequada nesses casos, sejam retirados para qualquer... Quando nós temos que controlar o documento, daí a necessidade de a gente estar sempre atualizando a questão dos documentos. Vamos colocar o exemplo tipo das NRs.
que são as normas regulamentadoras, que são de conhecimento de vocês. Então, é de conhecimento nosso, como técnico, que eles vivem mudando, sendo revogado determinados artigos. Então, nós temos que ter esse controle, nós temos que registrar esse e verificar sempre se não houve mudança. Por isso que é importante essa questão desse controle de documentos. Porque, de repente, você vai treinar o teu colaborador de uma forma, ou cobrar o teu colaborador alguma coisa em que, por lei, já não existe mais. Então, nós temos que ter essa preocupação do controle. E se já for obsoleto, a gente já tem que retirá-lo o mais rápido possível. Um outro subrequisito é o controle operacional, onde a organização deve identificar e planejar aquelas operações que estejam associadas com a identificação de perigos, onde a implementação de controle é necessária para gerenciar o risco de SST. Também deve ser incluída a gestão de mudança. Para essa gestão de mudança, a organização deve implementar e manter controles operacionais aplicáveis às atividades da organização. Esses controles devem ser integrados dentro do sistema de gestão de segurança e saúde do trabalhador. Controles relacionados à compra de mercadorias, equipamentos e serviços. Controles relacionados a subcontratados e visitantes no local de trabalho. Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos, documentos para controlar situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à sua política e seus objetivos, e determinação de critérios operacionais onde sua ausência pode levar a desvio das políticas e objetivos de SST. O último subrequisito de implementação e operação chama-se operação e atendimento de emergência, onde a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para identificar potenciais situações de emergência e para responder a tais situações que estejam ocorrendo, assim como para prevenir e mitigar consequências diversas que estejam associadas a essa situação. No planejamento de resposta de emergência, a organização deve levar em conta as necessidades das partes interessadas, como, por exemplo, serviços de emergências e vizinhos. A organização também deve, periodicamente, testar tais procedimentos, quando possível, envolvendo as partes interessadas, conforme for apropriado. A organização deve, periodicamente, analisar e, quando necessário, revisar seus procedimentos de preparação e respostas à emergência, em particular após testes periódicos ou após a ocorrência de situações emergenciais. Normalmente, temos que elaborar e testar plano de emergência para incêndio, explosões e vazamentos. Os profissionais devem ser treinados e as simulações devem ser realizadas o mais próximo possível da emergência real. As normas regulamentares especificam o tamanho da brigada de incêndio em função dos produtos com os quais a empresa trabalha e do número de funcionários. Acabamos de ver o requisito, implementação e operação e os seus subrequisitos. Vamos ver agora um outro requisito que se chama verificação, onde tem o seguinte subrequisito: medição de desempenho e monitoramento, avaliação do atendimento, requisitos legais e outro, investigação de incêndio, não conformidade, ação corretiva e ação preventiva, controles de registro e auditoria interna. Onde, o primeiro subrequisito, que é medição de desempenho, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento para monitorar e medir regularmente o desempenho de SST. Esse procedimento inclui medidas qualitativas e quantitativas apropriadas às necessidades da organização, monitoramento à efetividade dos controles tanto da saúde quanto da segurança, medidas proativas de desempenho que monitorem a conformidade com o programa de SST, controles e critérios de operações, medidas reativas de desempenho que monitorem doença, incidentes, acidentes, etc., e outras evidências históricas de deficiência de desempenho SST, dentre outros. A organização, nesse caso, deve assegurar que equipamentos de monitoramento e medição sejam calibrados, verificados e mantidos, devendo reverter os requisitos associados. Vamos ver agora o subrequisito da verificação, que é a avaliação do atendimento a requisitos legais e outros.
De maneira coerente com seu comprometimento de atendimento a requisito, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis. Nessa avaliação, a organização utiliza o método PDCA que nós já vimos para os SGSST. Todos os processos devem ter conformidade e monitoramento sobre o desempenho das ações planejadas. Por isso, precisamos implantar procedimentos de avaliação da conformidade adequados, pelo menos os requisitos legais e obrigatórios. Para essas avaliações, deve-se estabelecer um intervalo de tempo coerente à eficiência do SGSST. Precisamos estabelecer e manter registro dos resultados dessas avaliações. Precisamos manter e efetuar realimentações atualizadas de desempenho sobre o SST. Na legalidade, foram criados dispositivos e normas legais que tratam de proteger os trabalhadores em relação a essa exposição. Podemos lembrar a Constituição Federal, a Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, normas regulamentadoras, NRs, e demais instrumentos legais, tipo leis, decreto, portaria, que legislam sobre essa matéria. Um outro subrequisito que nós estamos trabalhando em verificação chama-se investigação de incidente, não conformidade, ação corretiva e ação preventiva, onde a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento para registrar, investigar e analisar incidentes, de forma a determinar deficiência de SST e outros fatores que possam ter causado ou contribuído para a ocorrência de incidente. Deve identificar a necessidade de ação corretiva, identificar a oportunidade para ação preventiva e de melhoria contínua e comunicar os resultados de tais investigações. Já os procedimentos de incêndio, de incidentes, para a questão de não conformidade, reais e potenciais, e para executar, os procedimentos são identificar e corrigir não conformidade e executar ações para mitigar as consequências para a ST. Investigar não conformidades, determinar suas causas e executar ações para evitar sua repetição. Avaliar a necessidade de ações para prevenir não conformidade, implementar ações apropriadas para evitar sua ocorrência. Registrar os resultados das ações corretivas e preventivas executadas e analisar a eficácia das ações corretivas e preventivas executadas, onde ações corretivas ou preventivas identificarão novos perigos ou mudança nos perigos, ou necessidade de novos controles ou sua revisão. O procedimento deve requerer que as ações propostas sejam incluídas na avaliação de risco ou de sua implementação. As ações executadas devem ser adequadas à magnitude dos problemas e os riscos para a SST encontrada. A organização deve assegurar que sejam feitas as mudanças necessárias na documentação do sistema de SST. O subrequisito controle de registro do requisito verificação coloca que a organização deve estabelecer e manter registro conforme necessário para demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema da gestão de SST e da norma OHSAS 18001, bem como resultados obtidos. A organização também deve estabelecer, implementar e manter procedimento para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registro. Os registros devem ser e permanecer legíveis, identificáveis e rastreáveis. O subrequisito auditoria interna, que é o último subrequisito do requisito verificação, coloca que a organização deve assegurar que as auditorias do sistema de gestão de SST sejam conduzidas em intervalos planejados para a. Determinar se o sistema SGSST está em conformidade com os arranjos planejados para sua gestão, incluindo os requisitos da norma OHSAS 18001-2007, foi adequadamente implementado e é mantido,
é efetiva em atender às políticas e objetivos da organização. B. Fornecer informação à administração sobre o resultado da auditoria, onde os programas de auditoria devem ser planejados, estabelecidos, implementados e mantidos pela organização, levando em consideração o resultado da avaliação de risco das atividades da organização e os resultados da auditoria interna. Procedimentos de auditoria devem ser estabelecidos e mantidos para tratar das responsabilidades, competência e requisito para planejar e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e manter requisitos associados. Trata da determinação dos critérios da auditoria, escopo, frequência e métodos. A seleção de auditores e a condução da auditoria deve assegurar a objetividade e imparcialidade no processo de auditoria. Vamos ver o último requisito agora, que se chama-se análise crítica pela direção, que deve ser analisado em intervalos planejados e incluir oportunidades de melhoria e mudança no SGSST, incluindo políticas e objetivos de SST. Registro deve ser mantido, as entradas para análise e as saídas para análise da administração, onde as entradas para análise da administração devem incluir os resultados da auditoria interna e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organização, os resultados de participação e orientação, deve incluir comunicações provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamações, o desempenho de SST da organização, extensão da qual for atendidos os objetivos, deve incluir situação da investigação de incidentes, ações corretivas e preventivas, deve incluir ações de acompanhamento das análises anteriores, deve incluir mudança de circunstâncias, incluído desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados à SS e recomendações para melhoria. Já a saída da análise para a administração deve incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças no desempenho de SST, na política objetivo, recursos e outros elementos do sistema de gestão. As saídas relevantes da análise crítica devem estar disponível para comunicação e consulta. Nós encerramos o segundo encontro e esperamos nos encontrar no próximo encontro. Até o próximo encontro.